Você sabia que muita gente pensa que quando Deus nos faz uma promessa, nessa trajetória não haverá problemas, perseguições, lutas ou crises? A história de Isaac, que vamos estudar hoje, nos mostra exatamente o contrário. Mesmo sendo filho da promessa, ele enfrentou fome, oposições, inveja, contendas e perseguições. Mas mesmo assim, Deus continuou com ele, porque quando a mão de Deus repousa sobre alguém, nenhuma crise consegue cancelar a promessa de Deus. Queridos irmãos, se eu te perguntasse hoje qual é o maior teste para a fé de um cristão, talvez muitas pessoas responderiam que seria o dia da dificuldade, de doenças ou períodos de escassez. Isso é porque parece que nós somos programados para vigiar apenas as nossas fraquezas. Mas eu quero lembrar você que o que atrai a fúria do inferno ou de perseguições do mundo contra a nossa vida não são os momentos de dificuldade, percas ou escassez, mas sim os momentos de bênção na nossa vida. Os dados da história de Isaac nos mostram que 100% das adversidades que ele enfrentou foram em decorrência direta da sua prosperidade. Não é a fraqueza que atrai perseguição, é a bênção de Deus. Você já percebeu que a visibilidade da bênção aumenta a proporção de perseguição na nossa vida? Isaac não incomodava ninguém enquanto ele era apenas um peregrino tentando sobreviver. Ele se tornou alvo principal dos filisteus justamente no momento em que o solo árido em que ele plantava começou a produzir 100 por 1. E agora eu te pergunto, você está preparado para gerenciar o peso da bênção de Deus na sua vida? Então, a paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui toda semana estudando juntos as lições da Escola Bíblica Dominical de jovens e de adultos, trazendo sempre um conteúdo profundo, bíblico e com aplicação prática para a nossa vida. Por isso, quero te pedir que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e principalmente me ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal e faz com que mais pessoas tenham acesso aos nossos estudos da Palavra de Deus. Quero lembrar você que clicando neste QR Code que aparece aqui na tela ou no link do primeiro comentário fixado, você vai ter acesso gratuitamente à apresentação de slides que eu preparei baseado nos meus comentários aqui deste vídeo. E também acompanhe nosso conteúdo pelo Spotify ou Amazon Music, apenas pesquisando por EBD com o pastor Eliezer Nunes. E aí você pode acompanhar em formato de podcast em qualquer momento do seu dia a dia. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos então à nossa lição de hoje, que é a lição de número 8 do segundo trimestre do ano de 2026, que tem como tema Isaac, o herdeiro da promessa. Diz o nosso texto áureo: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26 e 12. Verdade prática. Deus abençoou Abraão em tudo e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Então, através dessa lição, nós vamos estar estudando o capítulo 26 do livro de Gênesis. E eu quero aqui alcançar, ao longo do nosso estudo, 3 objetivos com você. Primeiro, mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaac. Refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaac e a forma com que ele lidou com isso. E terceiro, expor que Deus apareceu a Isaac, reafirmando suas bênçãos. Bom, entre a grandiosidade exponencial de Abraão e a saga dramática da vida de Jacó, Isaac aparece como uma figura discreta, quase silenciosa, mas é exatamente nesse silêncio que reside uma profundidade muito grande na história do patriarca. Ele simplesmente herdou a promessa, habitou na terra e se tornou o elo vivo entre o propósito divino e as demais gerações. Isaac não aparece em grandes guerras, ele não realizou grandes confrontos, também não possuiu grandes discursos, mas ele permaneceu fiel. A continuidade da aliança com Deus não depende da nossa performance, da nossa exposição ou da visibilidade humana, mas sim da fidelidade de Deus. E é isso que a gente aprende olhando para a vida de Isaac, o único dos patriarcas que teve seu nome escolhido por Deus antes mesmo do seu nascimento. Muitos homens de Deus vencem não pela força da sua agressividade, mas pela sua perseverança silenciosa. O teólogo Warren Wiersbe nos diz que a verdadeira fé não é medida pela ausência de problemas, mas pela permanência da confiança. E mesmo sendo herdeiro da promessa, Isaac não permaneceu imune a crises na sua vida. Assim como Deus foi com José na prisão,
Com Daniel na cova dos leões, com Paulo no naufrágio, com Isaac, Deus também estava junto dele nos momentos de esterilidade, fome e perseguição. É importante lembrarmos que Isaac veio ao mundo debaixo de uma promessa de Deus a Abraão, prometendo-lhe uma descendência. Ele cresceu, casou-se com Rebeca, mas a sua esposa também era estéril. É interessante que a esterilidade foi uma marca na família dos patriarcas, começando com Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, e Raquel, esposa de Jacó. Entretanto, como era filho de Abraão, Isaac também era um homem de fé, e a Bíblia diz que ele orou muito a Deus. Em Gênesis 25, 21, diz que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Um detalhe interessante sobre a cronologia da vida de Isaac era que a Bíblia diz que ele se casa com 40 anos de idade. Vai estar lá em Gênesis 25 e 20. Mas Rebeca permaneceu estéril por um período de 20 anos. Olha que interessante, porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 25 e 26 que Jacó nasceu quando Isaac tinha 60 anos. E aqui tem uma pergunta que nós devemos nos fazer. Há quanto tempo, quem sabe, você está esperando também uma promessa de Deus na sua vida? Veja que com os patriarcas também foram assim. O teste do tempo é inevitável, mas Deus permanece fiel e ele ainda responde orações. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que tem como título A Fome na Terra, Socorro entre os Filisteus. A reaparição da fome na terra de Canaã, no capítulo 26 de Gênesis, não é simplesmente um detalhe geográfico ou um acidente climático. Ela é um dispositivo deliberado na narrativa bíblica. Por quê? O narrador sagrado ele é explícito ao conectar o presente com o passado. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 26. Ora, houve fome naquela terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. A expressão além da primeira estabelece aqui um paralelo intencional com a experiência que o pai de Isaac havia tido. Um detalhe que muitas vezes passa despercebido aqui é que nós estamos falando de fome na terra prometida. Isso desconstrói uma ideia triunfalista, como vemos, de que estar no centro da vontade de Deus significa ausência de dificuldades. A terra da promessa também pode ser a terra da fome. Estar sobre o decreto e a vontade divina não vai nos blindar de passarmos intempéries e crises na nossa vida terrena, como o próprio Jesus afirmou no Novo Testamento em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Crises não anulam o propósito de Deus na nossa vida. Diante da terra ressecada pela aridez e a escassez implacável de mantimento, o instinto de sobrevivência de Isaac empurrava eles em direção ao Egito, o grande celeiro do mundo antigo naquela época. O rio Nilo garantia fertilidade e colheitas abundantes, independentemente das chuvas locais. Para um camponês semita do segundo milênio antes de Cristo, migrar para o Egito em tempos de fome não era covardia, ao contrário, era mostra de bom senso, busca pela sobrevivência e seguir a lógica humana. E na literatura de Gênesis, o Egito frequentemente simboliza dependência humana, segurança carnal e confiança nos recursos naturais. O problema é que ir para o Egito significaria trocar o Deus Jeová Jireh por recursos visíveis do mundo idólatra do Egito. No entanto, Deus aparece a Isaac, intercepta o plano dele antes mesmo que entre em execução. E a ordem do Senhor é cirúrgica, dizendo: não desças para o Egito, habita na terra que eu te disser. Vai estar lá no versículo 2 do capítulo 26. Esse comando vai revelar um princípio espiritual que o livro de Provérbios, de uma forma mais clara, mais tarde, quando ele diz assim: do homem são os projetos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Provérbios 16:1. E ainda o apóstolo Tiago vai escrever na sua epístola, no capítulo 4, do 13 ao 15. E agora vós dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Isso nos ensina
que nem sempre aquilo que parece lógico para nossas vidas é a direção de Deus. Às vezes o Senhor nos manda permanecer em um lugar onde tudo parece improvável e escasso. Permanecer na terra de Gerar, aonde Isaac estava, uma região árida e vulnerável, a terra dos filisteus, parecia ser uma completa loucura. Nós entendemos que Deus nos revela a sua direção e redireciona os nossos passos quando nós estamos em movimento. Deus age de uma forma dinâmica para nos guardar de um erro que pode ser irreversível. E aqui a gente tem uma aplicação muito importante. A obediência sempre precede a provisão de Deus. A terra de Gerar para Isaac, naquele momento, representava obediência, o que não eliminava o desconforto do momento que ele estava passando, mas estava colocando ele perfeitamente dentro dos limites seguros da vontade de Deus para a sua vida. Deus não prometeu a Isaac uma geografia sem fome. Ele prometeu a sua presença transformadora dentro daquela situação. Então, se hoje você se encontra em um lugar que foi prometido de Deus para você, mas está passando por sequidão, escassez ou momentos de limitação, enfrentando crises financeiras ou ministeriais, não ceda à tentação de descer ao Egito. Não busque atalhos carnais ou soluções pragmáticas que sacrificariam os seus princípios espirituais. Fixe as suas estacas aonde Deus te mandou. Por isso, vem comigo para o segundo tópico deste item que diz a confirmação das promessas. Quando Deus retém Isaac na terra de Gerar, o Senhor renova a aliança abraâmica de uma forma pessoal, específica e consistente. Dentro do pensamento teológico hebraico, a palavra aliança, berit, do hebraico, não era um contrato pessoal ou comercial que expirava com a morte do contratante. Ela era um pacto perpétuo que atravessava gerações. No comentário bíblico de Warren Wiersbe, nós encontramos uma afirmação de que o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus, pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que a sua graça deixe de prover tudo o que necessitamos. Enquanto a incredulidade pergunta como posso sair dessa situação, a pergunta da fé vai ser o que eu posso aprender nessa situação? Deus faz aqui 3 promessas para Isaac. Primeiro, eu serei contigo. Deus está prometendo a sua presença. Segundo, eu te abençoarei. Deus está prometendo providência. Terceiro, eu te multiplicarei. Deus está prometendo descendência. E depois Deus lhe afirma a razão de estar fazendo essas promessas. O Senhor diz a ele no versículo 5, Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Esse texto registra que Deus selou essa transmissão com um juramento. E para se fazer um juramento, sempre se jura em nome de alguém superior. Como, por óbvio, não há ninguém superior a Deus, a Bíblia diz em Hebreus 6:13 que Deus jurou pelo seu próprio nome. A promessa, então, de Deus a Isaac tornou-se duplamente inabalável, sustentada pela palavra de Deus e garantida pelo seu próprio caráter imutável. Que coisa linda, né? É fascinante a gente notar como o Antigo Testamento aponta tipologicamente para o Novo Testamento e essa aliança vai encontrar o cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz em Hebreus 1:2 que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. A Bíblia diz que em todas as promessas de Deus, em Cristo, elas são o sim e o amém, segundo Coríntios 1:20. Deus repetiu e confirmou a Isaac tudo aquilo que prometera a seu pai de uma forma pessoal para que ele não tivesse dúvida. Agora deixa eu abrir um bloco aqui com você para aprofundarmos uma reflexão importante neste item da lição. Eu quero falar com você sobre a anatomia de uma promessa genuína de Deus. Em tempos de falsas profecias ou promessas humanas, essa lição é extremamente atual para nós. Deus reafirmou as suas promessas a Isaac, mas eram promessas de Deus. Repare que hoje em dia muita gente chama de promessa algo que não veio de Deus. E Isaac tinha certeza disso. Agora repare que hoje em dia muitas pessoas se referem usando o termo promessa a algo que nem foi dito por Deus. Você já reparou como existem no nosso meio pessoas emocionalmente destruídas porque confiaram mais na palavra dos homens do que na palavra de Deus? A verdadeira promessa divina jamais contradiz a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada nos oferece as marcas de uma promessa que procede verdadeiramente do trono de Deus. Primeiro, o compromisso de Deus com aquilo que ele prometeu.
Diferentemente dos homens que frequentemente prometem, se esquecem ou mudam de ideia conforme as circunstâncias, Deus possui um compromisso inegociável com toda palavra que sai da sua boca. O profeta Jeremias registrou essa verdade com a precisão cirúrgica, quando o Senhor lhe disse assim: "Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir." Jeremias 1:12. No hebraico original, o verbo traduzido por velar é shakad, que carrega a ideia de estar despertado, vigiar atentamente e permanecer em estado de sentinela. Significa que Deus não lança uma palavra e depois entra em letargia ou sonolência. Ele se coloca como um guardião ativo dos seus próprios decretos. Ele chega a dizer no Salmo 121, não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto o homem falha, o Senhor permanece acordado, garantindo que nenhuma das suas palavras caiam por terra. Como declarou Josué no final da sua vida, nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor vosso Deus falou. Tudo vos sobreveio. Josué 23:14. Veja o que Deus diz também em Deuteronômio 18:21. Se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhais temor dele. Nós podemos encontrar então nessa passagem um padrão para que uma promessa seja considerada genuína, dentro daquilo que Deus demonstrou a Isaac, baseado aqui em 3 pilares fundamentais. Anote aí. Primeiro, a pessoalidade sem intermediários. Deus falou diretamente com Isaac. Na dinâmica bíblica, a promessa genuína estabelece um contato direto com o cristão. Embora Deus use profetas com dons espirituais na atualidade e de forma legítima, afinal de contas, nós cremos na atualidade dos dons, o Espírito Santo testifica ao coração do indivíduo aquilo que Deus está falando. A promessa legítima de Deus, ela traz paz e não dependência psicológica de um intermediário humano, uma dependência de sempre estar indo atrás do profeta. Segundo, especificidade completa. O Senhor não faz um discurso vago, meu irmão, ou genérico. Ele é específico. Quando ele fala com Isaac, ele tratou da terra, da descendência que ele daria e da bênção que ele prometeu sobre as nações. Gênesis 26, 3 e 4. As promessas humanas, elas são vazias, genéricas, intencionalmente elas são ambíguas, ou seja, tem sempre um duplo sentido, porque qualquer coisa que acontecer pode parecer que é um cumprimento. Muitas vezes são faladas coisas genéricas que parecem se encaixar em várias situações. Mas a promessa de Deus, ela possui sempre um conteúdo concreto e detalhado, confirmando coisas da nossa vida que só Deus conhece. Como disse Daniel lá no capítulo 2, versículo 22, o nosso Deus é o Deus que revela o profundo e o escondido. Então não acredite em toda palavra que é liberada por aí, ou de pessoas que chegam diante de uma multidão e dizem falas genéricas, porque alguma coisa sempre vai se encaixar naquilo que ele está falando. Quando as coisas são de Deus, ele fala aquilo que só Deus poderia falar. Terceiro, a consistência e coerência com as Escrituras. O que Deus disse a Isaac não contradizia, mas confirmava rigorosamente tudo aquilo que Deus já tinha prometido ao seu pai Abraão. Se uma profecia, palavra ou promessa de hoje em dia viola os princípios éticos ou preceitos da Bíblia Sagrada, ela deve ser sumariamente rejeitada. A palavra de Deus já está afirmada. O Espírito que inspirou o texto bíblico não sopra numa direção diferente daquela que já foi revelada nas Escrituras. Então aqui eu quero deixar uma aplicação pastoral, porque alguém talvez que esteja assistindo esse vídeo já foi ferido por palavras humanas que geraram falsas expectativas. Então eu quero dizer a você, cure-se das suas feridas voltando-se para a palavra de Deus. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, meu querido, não ancore a sua saúde emocional em profetas de conveniência ou em decretos triunfalistas humanos que tem por aí.
Firme a sua vida na verdade eterna das Escrituras. Quando o solo da sua vida tremer e as crises chegarem, o que vai sustentar a sua vida não é o otimismo psicológico ou palavras motivacionais de incentivo, mas é o fato de saber que o Deus que prometeu está acordado, vigiando para cumprir a sua palavra no tempo que ele determinou na nossa vida. Amém? Terceiro, o problema se repete. Isaac, agora nas terras de Gerar, vai dizer a Bíblia que os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com a sua mãe Sara quando Abraão esteve na mesma região. Então, se os tópicos anteriores que nós estamos estudando demonstraram Isaac como herdeiro da promessa, um homem sustentado pela fidelidade divina, agora nesse ponto da lição está nos conduzindo para uma das realidades mais desconfortáveis das Escrituras: a permanência da fragilidade humana, mesmo dentro da linhagem da aliança de Deus. Porque quando Isaac percebe o interesse dos homens de Gerar por sua esposa Rebeca, Isaac recorre à mesma estratégia pecaminosa utilizada décadas antes por Abraão, quando Isaac vai dizer assim: ela é minha irmã. Vai estar lá no versículo 7 do capítulo 26. A repetição é que é impressionante. O mesmo pecado, ele vai reaparecer com uma semelhança incrível. Veja bem, foi na mesma região, na terra de Gerar, envolvendo a mesma dinastia real de Abimeleque. Passaram-se aproximadamente aí 70 anos entre o acontecido de Abraão e agora com Isaac. Foi motivado pelo mesmo sentimento, o medo, e utilizando a mesma mentira de que a esposa seria apenas uma irmã. Esse texto parece intencionalmente construir um paralelo entre o pai e o filho, nos ensinando algo profundo. Enquanto Deus transmite promessas de geração em geração, o ser humano também tende a transmitir seus padrões de fraqueza, traumas e inclinações pecaminosas, fruto da nossa natureza caída. E existe aqui uma das grandes tensões nessa teologia bíblica: a fidelidade perfeita de Deus contrastando com a imperfeição recorrente no ser humano. A promessa era santa, mas o portador da promessa ainda carregava limitações humanas. Isso nos mostra que uma herança espiritual ou aliança com Deus não elimina automaticamente as nossas batalhas internas. Isaac cresceu ouvindo sobre os milagres que Abraão viveu, mas ainda precisava aprender pessoalmente a confiar plenamente em Deus, na proteção da sua aliança, mesmo em situações de pressão ou de ameaça. O combustível desse erro foi o mesmo da circunstância com seu pai Abraão, o medo. Quando o medo aparece, quase sempre ele nos empurra para mecanismos carnais de autopreservação, como a mentira. Quando o coração perde momentaneamente a consciência da soberania divina, a carne tenta assumir o controle através de estratégias humanas. E foi exatamente isso que aconteceu. Abraão mentiu por medo, Isaac mentiu por medo, Pedro negou, mentindo, que não conhecia Jesus, por medo também, em Lucas 22, 54. O medo possui a capacidade de nos enfraquecer temporariamente, mesmo sendo pessoas sinceras na fé. Por isso que a Bíblia constantemente repete: não temas. Esse episódio vai revelar também algo muito importante sobre o pecado geracional. Muitas vezes os filhos aprendem não apenas as virtudes dos seus pais, mas também os seus mecanismos de defesa, seus padrões emocionais e as suas fragilidades. O ambiente familiar transmite muitos exemplos, tanto positivos quanto negativos, e até mesmo tendências perigosas, mesmo não sendo através de palavras, porque os filhos observam e espelham o comportamento dos seus pais. No entanto, a gente tem que ter aqui um equilíbrio bíblico ao tratar deste tema. A escritura bíblica não está ensinando um determinismo inevitável, como se alguém estivesse condenado a repetir eternamente os mesmos erros da família. O pecado pode, sim, influenciar gerações, mas a graça de Deus é poderosa para interromper qualquer ciclo destrutivo na nossa vida quando somos nova criatura em Cristo Jesus. O desfecho dessa narrativa acaba sendo constrangedor, porque o rei Abimeleque, depois de ouvir que Sara era apenas irmã de Isaac, agora ele observa Isaac acariciando, brincando, rindo com Rebeca pela janela. O pecado que parecia proteger Isaac, no caso a mentira, acabou expondo ele ainda mais. Isso mostra para nós que toda tentativa de proteger a promessa através de engano vai produzir muita vergonha no futuro. Matthew Henry vai nos comentar de uma forma profunda esse episódio, dizendo assim:
Muitas vezes os filhos de Deus expõem-se à vergonha do mundo por tentarem obter, por meio de artimanhas carnais, a proteção que o Senhor já lhes havia garantido. Olha que coisa forte isso, porque Deus já havia prometido a Isaac, dizendo, eu sou contigo. Mas Isaac, por alguns instantes, agiu como que se por preservação da promessa, ele dependesse da sua própria estratégia humana, com medo do que os homens daquela terra fizessem a ele. Mesmo assim, a graça divina continua sendo um dos temas centrais dessa narrativa. Deus não abandonou Isaac por causa da sua falha. O erro do patriarca produz um constrangimento, mas não cancelou a aliança. Isso não minimiza o pecado que ele cometeu, mas vai exaltar a misericórdia divina, mesmo na fragilidade do ser humano. E aqui a gente vê uma das maiores esperanças do Evangelho, porque em Cristo os ciclos podem ser quebrados. A nova aliança não apenas perdoa pecados, ela inaugura uma nova vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso significa que nós não fomos chamados para perpetuar os medos, os vícios emocionais, os cativeiros, os padrões destrutivos ou até mesmo fracassos espirituais das nossas gerações anteriores. Pelo poder do Espírito Santo, Deus pode interromper histórias repetidas há décadas dentro de uma família. Eu deixo aqui essa aplicação para você. Talvez alguém carregue hoje padrões familiares ruins, mas a história de Isaac vai nos lembrar que, embora hajam tendências que possam ser herdadas, o destino espiritual não precisa ser repetido. A graça de Deus é infinitamente maior do que a herança do pecado. Nós costumamos associar a obediência e a bênção com uma vida de calmaria e portas abertas. No entanto, a trajetória de Isaac, o herdeiro da promessa, nos confronta com uma realidade espiritual que é inevitável. A bênção atrai oposição. Quando o favor do céu repousa visivelmente na terra onde habitamos, a resistência humana vai se mobilizar através dos sentimentos mais destrutivos da humanidade, a inveja. Então vem comigo para o segundo tópico, onde vamos ver sobre isso. A inveja contra Isaac. Primeiro tópico, a inveja dos filisteus. Relata que Isaac semeou naquela terra de Gerar, desafiando as previsões, os prognósticos e a própria lógica da crise de fome que estavam enfrentando naquela época, e colheu no mesmo ano de fome extrema 100 por 1. Você já imaginou isso? Uma semente que ele plantava, ele colhia 100, porque o Senhor abençoava Isaac. O patriarca enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo e passou a possuir ovelhas e um grande número de servos. O resultado imediato desse crescimento exponencial está registrado no versículo 14, de maneira que os filisteus o invejavam. As adversidades enfrentadas por Isaac, como eu já falei anteriormente, na narrativa aqui, elas surgem após ou em decorrência direta à sua prosperidade. Então não se assuste com o que eu vou te dizer mais uma vez. A bênção de Deus atrai perseguição. Isaac não incomodava ninguém quando ele estava dependendo da caridade alheia ou enquanto ele estava oculto na multidão de sobreviventes da seca que afetava toda aquela região. O ódio filisteu foi ativado quando a bênção se tornou visível e quantificável na vida dele. A inveja é um pecado de insensibilidade que transforma o sucesso do próximo numa ofensa pessoal. Sabe qual é a origem da inveja? Ela nasce da comparação. O termo hebraico utilizado para inveja é Canã. No coração de Deus, essa raiz vai falar sobre zelo divino, uma proteção amorosa, um cuidado com aquilo que pertence ao Senhor, como está lá em Êxodo 20, versículo 5. Mas no coração humano caído, Canã vai se converter em uma perversão, um ardor interior no coração que consome, uma destruição possessiva daquilo que pertence ao outro. Nós sabemos que todo pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Por trás de toda inveja genuína, há, na verdade, uma acusação contra a soberania do Criador. É como que se o invejoso dissesse, tu não deverias ter dado isso a ele, deverias ter dado a mim. A inveja quase sempre nasce quando deixamos de olhar para o propósito de Deus na nossa vida e passamos a comparar a nossa caminhada com a das outras pessoas. Trata-se, portanto, de uma crise de ordem teológica e não apenas psicológica, porque a reação dos filisteus foi um ato de sabotagem e de guerra econômica calculada, porque eles passaram a entulhar e encher de terra os poços que Isaac cavou. A água era um recurso vital e precioso. Tapar um poço com entulho, com terra, com sujeira, era um crime grave, uma hostilidade intencional
que estava visando asfixiar a sobrevivência de Isaac, forçando a sua saída daquela região. A inveja dos filisteus era tão doentia que numa região de calor e de deserto, eles preferiam ver os poços destruídos e inutilizados do que verem esses mesmos poços prosperando nas mãos de Isaac. Agora então, Isaac passou a conviver no meio de uma vizinhança hostil, campos sem água, por conta da rejeição que ele estava sofrendo. Aqui eu deixo uma aplicação interessante para você. Você sabia que pesquisadores japoneses, através de exames de ressonância magnética, eles conseguiram comprovar que a inveja ativa regiões do cérebro que estão ligadas à dor física? Ou seja, o nosso cérebro interpreta a comparação e o sentimento de inferioridade com o sofrimento real. E ainda existe um outro detalhe interessante nesse estudo, que quando os participantes imaginavam o fracasso da pessoa que eles tinham inveja, as áreas cerebrais relacionadas à satisfação eram ativadas. É um fenômeno que a psicologia chama de Schadenfreude. É se alegrar com a desgraça ou quando algo ruim acontece com alguém que nós consideramos mais favorecidos do que nós. Isso ajuda a gente a entender por que as pessoas invejosas sentem desconforto diante do sucesso alheio e às vezes eles experimentam um prazer muito grande, embora secreto, na queda das outras pessoas. A Bíblia já revelava essa realidade há milhares de anos, quando em Provérbios 14:30 o sábio vai escrever: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Observe a profundidade desse versículo bíblico que a ciência vem inclusive agora concordar. A inveja não destrói apenas relacionamentos, ela adoece quem a está carregando. Enquanto a paz produz vida, qualquer tipo de comparação vai corroer emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente o indivíduo. Por isso que a inveja não é apenas um problema moral ou espiritual, ela também aprisiona emocionalmente quem vive se comparando com os outros. Que o Senhor nos livre desse sentimento. Avançando no nosso estudo, então, quero te convidar a deixar o like, se ainda não deixou, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo para nos ajudar a divulgar esses estudos da Palavra de Deus. Vem comigo agora para o segundo tópico, onde nós vamos continuar estudando algo muito interessante sobre os poços que Isaac cavou e os seus significados. Segundo item, abençoado por Deus. Diante da pressão, o rei Abimeleque, então, emite uma ordem expulsando Isaac dali, o que acaba gerando uma pressão muito grande, porque Abimeleque acaba admitindo o crescimento avassalador do patriarca e chega a dizer assim: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que todos nós. Isaac retirou-se então da cidade, foi habitar no vale de Gerar. E aqui que começa uma jornada de trabalho, resiliência, para usar uma palavra bem atual, e um profundo significado espiritual para a nossa vida. Porque, no primeiro lugar, Isaac demonstrou o cuidado de honrar a memória de seu pai. Ele reabriu os poços antigos que haviam sido cavados nos dias de Abraão, e eram justamente os poços que os filisteus tinham entulhado, e devolveu para esses poços os mesmos nomes que eles tinham anteriormente. Então a gente destaca aqui que Isaac aprendeu com a experiência dos mais velhos e não teve vergonha de redescobrir as fontes de vida que abasteceram seu pai, e tornou-se um especialista em cavar poços no deserto, enquanto os outros filisteus apenas reclamavam da crise e perseguiam seu trabalho. Então, à medida que Isaac avançava, a contenda recomeçava, revelando uma progressão semântica e até matemática que nós podemos ver revelado nos nomes dos poços que Isaac cavou. O primeiro poço que ele cava chama-se Ezeque, que significa contenda ou pressão. Esse foi o primeiro poço que foi disputado pelos pastores da região de Gerar. Ele vai representar um nível inicial de oposição quando o inimigo tenta desgastar as nossas forças através do barulho, discussão, confronto direto por causa de recursos temporais. Em seguida, Isaac avança um pouco mais e eles cavam um segundo poço, que ficou chamado de Sitna, que significa inimizade, oposição ou acusação. É interessante que a raiz hebraica dessa palavra, ela aponta não só para uma atitude, mas para um adversário espiritual. Quando Isaac cavava o seu segundo poço e a disputa e o ciúme persistia, a crise mudou de patamar. Ela deixou de ser uma mera contenda por direitos econômicos no poço de Ezeque e passou a significar uma manifestação de ódio gratuito. Só que aí então
Isaac não desiste, vai em frente e eles cavam um terceiro poço, que ficou chamado de Reobote, que significa lugar amplo ou alargamento. Isaac se afastou da confusão e cavou um terceiro poço. E sobre esse, os filisteus não contenderam. O patriarca então fez uma declaração profética, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Essa matemática divina vai nos ensinar que a perseguição não tem o poder de interromper a bênção de Deus. Ela pode ter a capacidade de realocá-la, mas cada poço entulhado de Isaac em Ezeque ou Sitna era, na verdade, o dedo de Deus apontando e empurrando Isaac para a direção certa do terceiro poço. O crente sábio vai aprender que, frequentemente, o caminho para o lugar de alargamento espiritual exige passar pela experiência de ter poços entulhados, disputados. Isso fala daquelas vezes que nós precisamos conviver com limitações em várias áreas da nossa vida. O próprio apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 16:9, dizendo assim: uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. A presença da oposição não significa a ausência da vontade de Deus. Às vezes é exatamente o contrário. Mas o mais importante é que, apesar das perseguições, o texto bíblico continua dizendo sobre Isaac: o Senhor o abençoava. Todo servo de Deus vai passar pelo poço de Ezeque, tempos de contenda, pelo poço de Sitna, tempos de oposição, mas também vai alcançar o poço de Reobote, que significa o tempo que Deus abre espaço e honra a perseverança dos seus servos. Os inimigos fecharam os poços de Isaac, mas não conseguiram impedir as fontes que Deus tinha preparado para ele. Por isso, na nossa vida, os homens podem até tentar impedir, mas ninguém consegue cancelar aquilo que Deus decidiu fazer conosco. Quando a bênção vem do céu, a inveja não impede, a perseguição não bloqueia, a oposição não cancela, porque a fonte da provisão não está nos homens, mas ela está em Deus. Vamos ao terceiro tópico desse item. Isaac agora age com diplomacia. Porque a conduta de Isaac diante da hostilidade daqueles filisteus constitui um dos testemunhos mais límpidos de diplomacia e maturidade espiritual em todas as Escrituras. Porque Isaac detinha um direito legal sobre aquelas terras, sobre aqueles poços. Ele tinha um contingente de servos mais poderoso do que os filisteus do local que estavam perseguindo. Ele tinha toda a justificativa humana para revidar e iniciar até mesmo uma guerra por conta daqueles poços. Afinal de contas, no deserto, a água vale ouro. Isaac escolheu abrir mão dos seus direitos legítimos, como observa já o pastor Hernandes Dias Lopes no comentário de Gênesis. Ele diz que Isaac decidiu que não podia administrar o que as pessoas faziam contra ele, mas podia decidir como ele iria reagir a essas ações. Então, em vez de se armar com espada e rancor de vingança, ele preferiu proteger o seu coração da mágoa. E essa diplomacia dele em ceder não era fruto de covardia ou de fraqueza, era uma expressão pura de uma mente governada pelo Espírito de Deus. Os vizinhos de Isaac sentiam um desconforto tão violento diante do sucesso dele, ao mesmo tempo em que eles experimentavam um prazer secreto e maligno quando estavam entupindo seus poços. Eles estavam literalmente ficando doentes por causa da bênção de Isaac. A atitude pacífica agora de Isaac com relação a essas pessoas antecipou de uma forma brilhante a ética do Sermão do Monte que Jesus proferiu lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz assim: se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus ainda diz: bem-aventurados os pacificadores. O apóstolo Paulo vai continuar nessa mesma linha em Romanos 12:18, quando ele diz assim: se for possível, enquanto estiver de vós, tendes paz com todos os homens. Isaac preferiu perder o tempo temporal do que perder a sua conexão com o Deus da promessa. E aqui nós temos uma aplicação muito interessante, uma lição prática e urgente para a igreja de hoje. Veja bem, a sua paz espiritual, a sua saúde mental e espiritual, a comunhão com a sua família e com Deus, vale muito mais do que qualquer vitória que veio por fruto de contenda terrena. Existem postos em nossa vida que aqui simbolizariam discussões infrutíferas no ambiente de trabalho, brigas por ego no ministério, picuinhas no ambiente familiar, coisas que nós simplesmente precisamos entregar aos filisteus. Não gaste a sua energia mental ou espiritual lutando pelo poço de Ezeque ou chafurdando na lama do poço de Sitna.
decida cavar novamente antigos poços da vida espiritual que sustentaram nossos pais. Continue cavando o poço da palavra de Deus, da oração. Cultive o culto doméstico. Da mesma forma, a igreja não precisa ficar flertando com o modernismo teológico. Não estamos precisando de novidades, de correr atrás de cisternas vazias. Nós precisamos do velho evangelho. Eu lembro quando era criança que ouvíamos e cantávamos muitos hinos do clássico hinário Cantor Cristão, e um desses louvores dizia assim: conta-me sobre a velha história de Cristo e seu amor. Esse evangelho continua poderoso e é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem da cruz é tudo o que nós precisamos. As brigas, as discussões por conta de poços entulhados não vão levar a nada. Vamos seguir em frente e cavar novos poços, porque o Deus da promessa está conosco. Diz aqui, terceira parte, Deus aparece a Isaac. Primeiro ponto, promessas para Isaac. Após enfrentar a fome, suportar a inveja dos filisteus, vencer os seus conflitos pelos poços em Ezeque e Sitna, Isaac subiu para Berseba, iniciando agora um novo recomeço espiritual e geográfico. Ele foi para outra terra. Humanamente falando, aquilo representava vulnerabilidade, desgaste emocional ou até incerteza. Mas foi exatamente quando ele chega em Berseba, naquela noite, em que Deus apareceu novamente para Isaac, o herdeiro da promessa. O texto de Gênesis 26 revela duas manifestações divinas distintas que eu quero separar com você. E nós precisamos compreender a diferença entre elas, porque isso vai nos ajudar a compreender a profundidade da experiência que o patriarca teve com Deus. A primeira aparição de Deus a Isaac, em Gênesis 26, está lá no versículo 2. Foi antes de todas essas crises que a gente está falando ao longo dessa lição. Diante da fome, Isaac estava pretendendo descer ao Egito, repetindo aquilo que Abraão já tinha feito. Foi então que Deus apareceu para Isaac e disse: não desças ao Egito. Agora, no versículo 24, é outra aparição de Deus. E nesta segunda aparição, foi depois de toda essa celeuma, todos esses confrontos que ele enfrentou. Isaac já tinha passado pela fome, já tinha passado o episódio da mentira sobre sua esposa Rebeca, já havia vencido a hostilidade dos filisteus, os poços entulhados e toda aquela contenda. Na primeira vez, Deus falou com Isaac, então, antes dessa batalha. Agora, na segunda, Deus fala com ele depois da batalha. O que muda completamente o tom agora da fala divina com Isaac. O Senhor não apareceu apenas para orientar os passos dele, mas agora ele vem para fortalecer o coração de Isaac, que já estava cansado depois de tanta briga e confusão. Por isso, na primeira aparição, Deus disse: não desças. Na segunda, Deus vai dizer: não temas. A primeira palavra tratava de direção lá atrás. Agora, essa segunda palavra vai tratar de sustentação e renovação espiritual. A iniciativa partiu totalmente de Deus. Não foi Isaac que fez um grande ritual buscando ao Senhor, mas Deus vai ao encontro dele. E frequentemente o Senhor escolhe as noites mais difíceis da nossa vida para realizar as suas visitas mais profundas. Foi naquela noite, então, lá em Berseba, que o Senhor aparece a Isaac e libera para ele 3 promessas. A primeira delas é a promessa da presença. O Senhor diz: porque eu sou contigo. Deus não prometeu ausência de problemas, remoção imediata das dificuldades. Contudo, a presença de Deus muda completamente o peso da crise. A segurança de Isaac não estava nos poços que ele vinha cavando e que estavam produzindo água, nem nos acordos políticos, na prosperidade material que ele tinha, mas estava agora fundamentada na presença de Deus com ele. Essa promessa foi ecoada por toda a Bíblia. Ela também foi dada a Moisés, a Josué, e ela vai culminar nas palavras de Cristo quando ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias. O maior presente da aliança divina não foi apenas a terra prometida, mas foi a presença e a comunhão do próprio Deus. A segunda promessa que Deus deu a Isaac foi a promessa de bênção. Ele diz: eu te abençoarei. O verbo hebraico que se usa aqui para bênção é uma palavra muito rica, porque ela vai envolver favor divino, provisão, proteção, fecundidade e cuidado sobrenatural. A bênção que Deus prometeu para Isaac não dependia da ajuda dos filisteus, nem das circunstâncias econômicas daquela região. Dependia exclusivamente da fidelidade de Deus. Os homens tentaram boicotar, impedir o crescimento do herdeiro da promessa, mas aquilo que Deus abençoa, ninguém consegue amaldiçoar. A terceira promessa que Deus dá a ele é a continuidade da aliança, porque Deus diz assim: multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo.
Veja que declaração profunda aqui do livro de Gênesis. Décadas haviam se passado desde a morte de Abraão, mas Deus continua mencionando o seu nome. Isso mostra que a morte de Abraão não cancelou a aliança. O pacto não era temporário ou limitado à vida de Abraão. Era uma aliança transgeracional, executada soberanamente ao longo da história. Veja que interessante, porque nós sabemos que frequentemente filhos colhem sementes plantadas por seus pais ou avós que foram fiéis ao Senhor. Isso não significa salvação hereditária, pois cada pessoa precisa ter sua própria experiência com Deus, mas demonstra que existe uma herança espiritual que atravessa gerações. E aqui está talvez a diferença mais profunda entre as duas aparições de Deus a Isaac em Gênesis 26. Na primeira manifestação, Deus reafirmou a promessa herdada de Abraão. Na segunda, Deus fortalece pessoalmente o herdeiro da promessa. Agora Isaac deixa de viver apenas sobre a memória e a sombra espiritual do seu pai e passa a experimentar uma intimidade direta com o Senhor. Ele não apenas conhece agora o Deus de Abraão, mas agora ele conhece o Deus que está comigo. Essa é uma lição muito importante para nós. Todo filho da promessa precisa passar pelo seu Berseba. É preciso deixar de viver apenas nas lições da fé herdada, das experiências dos pais, da religiosidade familiar. É preciso desenvolver uma caminhada pessoal e intransferível com Deus. Isso não é desprezo pela história de nossos líderes, de nossos pais. São exemplos de fé que nos inspiram e devemos imitá-los. Mas nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus. Segundo tópico desse item, Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava sobre Isaac. A mudança da postura do rei de Gerar, Abimeleque, nesse momento da narrativa, é uma reviravolta muito interessante aqui em Gênesis 26. Porque o mesmo rei que anteriormente falou com firmeza: aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso do que todos nós. Agora ele sai de Gerar, vai até Berseba se encontrar com Isaac, acompanhado de Alzate, seu conselheiro, e de Ficol, comandante do seu exército, para buscar fazer um tratado de paz com Isaac. Gente, isso é extremamente significativo, porque reis não viajavam pessoalmente sem um motivo relevante. A presença de um comandante militar junto mostra que aquele encontro tinha uma importância diplomática, política e até estratégica. Abimeleque havia percebido algo impossível de ser ignorado. Isaac continuava prosperando, mesmo com a perseguição e a oposição do povo deles. Os filisteus já tinham entulhado os poços, provocado contendas, pressionado Isaac, tentando desgastá-lo emocionalmente e até o expulsaram daquela região. Mas nada disso conseguiu impedir o avanço daquele homem. Quanto mais eles pressionavam Isaac, mais Deus fazia ele crescer. Por isso que a pergunta de Isaac é legítima e profundamente humana. Lá em Gênesis 26, 27, ele diz: por que viestes a mim, visto que me aborreceis e me repelistes de vós? Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês me expulsaram, vocês criaram oposição contra mim. Então por que agora querem paz? A resposta dos filisteus é uma das maiores confissões de toda a narrativa dos patriarcas. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Gênesis 26, 28. Observe que profundo isso. Um povo pagão reconhece aquilo que muitas pessoas religiosas às vezes não conseguem discernir: a presença de Deus sobre a vida de alguém. Os filisteus não estavam interessados no Deus de Isaac. Eles estavam observando os efeitos da bênção do Senhor sobre a vida dele. Isso nos ensina sobre um testemunho silencioso produzido por uma vida de comunhão com Deus. O mundo pode rejeitar a nossa mensagem, pode criticar a nossa fé, pode até zombar da nossa espiritualidade, mas dificilmente eles vão conseguir ignorar uma vida sustentada pelas mãos de Deus. Matthew Henry comenta que a prosperidade constante de Isaac obrigou seus inimigos a reconhecerem que Deus estava lutando por ele. E isso é impressionante, porque os filisteus não chegaram até aquele pacto por uma admiração espiritual, mas foi um reconhecimento inevitável da ação divina. E aqui tem um detalhe muito interessante. A inveja dos filisteus acabou se transformando numa propaganda involuntária da bênção de Deus sobre Isaac. Eles tentaram impedir Isaac.
mas agora terminaram confessando publicamente que o Senhor era com ele. Esse episódio nos ensina algo muito interessante. Isaac venceu sem lutar. Ele não organizou uma guerra, ele não reuniu exército, ele não tentou tomar Gerar pela sua força, ele não respondeu com violência. A estratégia dele foi cavar novamente, continuar trabalhando, permanecer manso e confiar na providência divina. O resultado foi extraordinário. Os mesmos homens que o expulsaram agora se assentaram à sua mesa para pedir um acordo de paz. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: Isaac não precisou lutar por espaço. Deus abriu um espaço para ele. Isso nos lembra, meus irmãos, que há batalhas que não são vencidas pela força humana, mas pela fidelidade perseverante na presença de Deus. Aqui eu deixo uma aplicação interessante para você. No mundo de hoje, que busca agressividade, competição, desejo de vingança, o exemplo de Isaac nos ensina o poder espiritual da mansidão. Jesus disse em Mateus 5,5: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Muitas vezes a gente quer responder imediatamente às injustiças, defender a nossa honra a qualquer custo, ou revidar com aqueles que nos perseguem. Contudo, Isaac vai nos mostrar que existem momentos em que Deus honra mais a perseverança silenciosa do que o confronto direto. Os filisteus podiam fechar os poços, mas não podiam fechar as fontes da provisão divina. E quando Deus está verdadeiramente na vida de alguém, mais cedo ou mais tarde, até os seus inimigos acabam reconhecendo. Vamos ao terceiro ponto da lição? O poço de Berseba. A reação de Isaac após a assinatura do pacto com Abimeleque vai estabelecer um modelo definitivo para todo cristão. O texto registra uma sequência litúrgica do versículo 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a tenda e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Observa a ordem das prioridades aqui de Isaac. Primeiro, o altar, adoração. Antes de cavar para buscar água na terra, ele construiu um altar para erguer incenso ao céu. O altar vem antes do poço, ou seja, comunhão vem antes da provisão. Segundo, armou a sua tenda, isso fala de comunhão. Ele estabeleceu a sua vida e a sua família ao redor do lugar da adoração. E terceiro, cavaram um poço, que significa provisão. Só depois de alinhar o altar e a tenda é que o trabalho humano é coroado com sucesso. Nós entendemos que a adoração e a invocação do nome do Senhor vão ativar um ambiente espiritual de milagres e de respostas visíveis da mão de Deus. E interessante que no mesmo dia em que tudo isso foi feito, os seus servos cavaram um poço e a Bíblia diz em Gênesis 26 e 32 que eles trouxeram uma boa notícia dizendo: temos achado água. Isaac chamou aquele poço de Seba, que significa juramento, o que deu um nome definitivo à cidade de Berseba, que significa o poço do juramento, local que é identificado arqueologicamente até o dia de hoje. Como bem sintetizou Thomas Watson, quando os nossos caminhos agradam ao Senhor, até os nossos poços secos começam a jorrar águas vivas e a nossa terra de peregrinação torna-se o cenário da nossa coroação. O poço de Berseba, então, não foi apenas um buraco na rocha, ele era o selo físico da fidelidade de um Deus que cumpre aquilo que ele promete. Vamos então à conclusão da nossa lição de hoje. Vimos nesta lição que da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Chegamos ao fim da nossa lição de número 8. Se você está enfrentando, quem sabe, o seu momento de poços de contenda ou de perseguição, como foram os poços de Eseque e de Sitna, lembre-se de uma coisa: os homens podem entulhar seus poços, mas não podem fechar a fonte divina que Deus abriu para você. Suba para Berseba, o lugar de adoração, erga o seu altar e fique firme na presença do Senhor. Não se esqueça agora de baixar nossos slides gratuitos, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com mais pessoas e até a lição de número 9, se Deus quiser. A paz do Senhor.